Bom, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma Masterclass do IEG. E como a gente sempre faz no início, eu gosto sempre de reforçar aqui o que é a Masterclass e por que a gente está fazendo todo esse projeto. São aulas aí com executivos de mercado, pessoas que estão na linha de frente ali da operação e vivem aquilo de fato que elas estão passando. Então, todos os executivos que a gente chama aqui realmente estão vivendo sobre aquele assunto, ou vivem já há muitos anos, ou estão vivendo naquele momento, algum projeto que estão fazendo na realidade, suas empresas ali no mercado. Então, realmente, trazer esse conhecimento, não só teórico, mas prático e aplicado, esse é o diferencial, é isso que a gente quer passar para vocês, e de uma forma bem leve, que vocês se sintam ali realmente num bate-papo super informal para assimilar aquele conteúdo. E hoje a gente está aqui com o Fernando da Randon, ele vai falar sobre Lean Office e transformação digital. Fernando, muito obrigado aí por aceitar o convite. É um prazer ter você aqui, ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo aí justamente para estar aqui com a gente. Legal, Dan, muito obrigado né, para nós também é um privilégio a gente poder fazer parte de um projeto tão bacana como esse, né, das Masterclasses aí disponibilizando conhecimento, compartilhando um pouco das nossas experiências. Sou espectador aí das Masterclasses também, né, consumo aí o conteúdo de vocês e quero já parabenizar aí o IEG por essa iniciativa, né, tão bacana de poder produzir esses conteúdos e colocar à disposição do público. Legal, Fernando. Muito bem. Então deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Vamos ver. Muito bem, aquela pergunta clássica, né? Já está vendo a minha tela aí? Sim, estamos vendo. Legal. Normal, né? Já ficou essa testagem de canal, né? Tá me ouvindo? Pergunta clássica do home office, né? Muito bem, então a gente pensou em conversar um pouco sobre o Lean Office e a transformação digital, né? Falar um pouco sobre esses dois assuntos, como que eles se conectam, e aí contar um pouco para vocês da nossa jornada, né? Como que a gente está evoluindo com esses dois assuntos aqui na Randon e, né, enfim, compartilhar um pouco da nossa experiência. Eu vou começar aqui falando um pouquinho das nossas empresas, tá? Para dar uma ideia. Então, empresas Randon. Depois eu vou falar um pouco do negócio, né? Mas a gente tem trabalhado muito com esse mote aqui, né? Juntos inovando por um futuro melhor. E por que disso, né? Porque a empresa, nesses últimos anos, também está passando por uma jornada de transformação. Então, há alguns anos atrás, né, ela se deu conta de que para garantir a sustentabilidade dos negócios era necessário trabalhar alguns aspectos da cultura, né, do seu jeito de ser. E aí a transformação digital ela entrou como um agente catalisador desse processo. Então a gente tem feito uma caminhada aí muito forte de transformação cultural, né, e a transformação digital tendo esse papel, mas no fundo, né, a gente está falando de pessoas, né, Dan? Então, essa transformação acontece, a cultura de uma empresa, na verdade, são as pessoas que definem, né? Então, essa transformação toda, no final do dia, passa por nós aqui, né, que estamos na empresa e que, no final das contas, produzimos essa cultura. Então, essa é a nossa jornada. Então, né, eu vou falar dentro desse contexto, né, de uma jornada de transformação cultural das empresas Randon e como que na minha área aqui, que é o Centro de Soluções Compartilhadas das empresas Randon, a gente está fazendo essa caminhada. Então, aqui, só para rapidamente dar uma ideia da empresa, né, uma empresa de 70 anos, né, completou 70 anos em 2019, então é uma jovem senhora, como a gente costuma dizer aqui, tentando se manter jovem aos 70 anos. E nós temos três grandes negócios, né? Nós temos o negócio montadora, que são as empresas fabricantes de implementos rodoviários, vagões ferroviários e veículos especiais. Temos uma divisão de autopeças que atende a nossa própria demanda, mas também, né, fornece para empresas de mercado. E uma divisão de serviços financeiros, né, composta por um banco e uma empresa de consórcios. Então, é uma empresa bem diversificada, né, em termos de segmentos de atuação e também em termos de clientes, né. A gente atua tanto no mercado de OEMs, como a gente fala, né, de componentes originais, como também no mercado de reposição. Então, essa é um pouco da nossa cara aí. Eu deixei aqui uns QR Codes, depois se o pessoal quiser escanear, daí remete para as páginas da empresa, né? Pode consultar, quem quiser conhecer a gente um pouquinho melhor.
Nós temos, então, presença global aqui, atuando em diversos países, com 22 parques industriais, centros de distribuição e outros, e somos hoje em torno de 12 mil funcionários. Então, né, a gente está falando de transformação cultural dentro desse contexto aqui, um contexto bem diverso, o que para nós é bastante positivo, né, ter nessa diversidade aí né, a oportunidade da gente trocar experiências e conhecimento e tá todo mundo crescendo. E recentemente, então, como eu comentei, a empresa completou 70 anos em 2019, e aí a gente aproveitou para revitalizar vários elementos da nossa cultura. Então, falamos de competências, falamos de visão, missão, mas também trouxemos esse elemento aqui que é o nosso propósito, né? Então, a gente aproveitou aquela oportunidade lá para manifestar o nosso propósito, né, que é conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. Aqui eu trago porque já tem um elemento muito importante, né, que eu vou abordar ali ao longo da minha fala, que é pessoas, né? A gente está falando de transformação cultural, de mudanças, de implementação de novas práticas, né, de um ambiente também em constante mudança. Então, no fundo, né, o elemento central aí de toda essa conversa somos nós, as pessoas que fazemos parte de todo esse ecossistema aí. Muito bem, aqui também eu aproveito para mencionar essa jornada de transformação cultural das empresas Randon, ela, como eu comentei, ela teve a transformação digital como um dos elementos centrais, a inovação e toda essa conexão com o universo das startups. E só para dar uma ideia, né, da magnitude disso, essa aproximação ela foi a tal ponto que a Randon decidiu criar 2 novos negócios, 2 novas empresas. Uma delas é a Randon Ventures. Então, é uma empresa aceleradora de startups, onde a gente procura, né, se conectar com esse universo, com esse ecossistema das startups e identificar, né, parceiros que tenham soluções para problemas conectados aos nossos negócios. Então, né, a gente já trabalhou alguma coisa aqui em logística, serviços financeiros, seguros e mobilidade das coisas. E também criamos uma outra empresa chamada Randon Conexo, onde a gente colocou toda a nossa jornada desses últimos anos, né, todos os movimentos que a gente fez nos últimos anos dessa conexão com o universo das startups, da transformação cultural, transformação digital, em um negócio, e nesse negócio a gente quer se relacionar, né, um hub de inovação, como a gente fala. Então nós queremos nos relacionar com as startups, com parceiros, com a comunidade, com pessoas que gostam desse tema e que querem, né, se conectar de alguma forma aqui com o nosso movimento. Então, só para dar uma ideia do quanto isso representou para as nossas empresas, né, esse movimento todo que vem acontecendo aí nos últimos anos, a ponto de gerar 2 novas empresas aí no nosso grupo, né? Então, apostamos, inclusive, que esse é um segmento que com o passar do tempo, deve ter uma representatividade maior nos nossos negócios do que tem hoje, né? O nosso carro-chefe hoje é manufatura, mas acreditamos que essa parte de serviços e com essas 2 últimas empresas aqui, Randon Ventures e Conexo, isso deve ganhar cada vez mais força aí nos próximos anos. Então, essa é um pouquinho da história. Fala, Dan. Não, é só um comentário legal da iniciativa, porque a transformação digital já estava ocorrendo, né? Acho que todas as empresas já estavam nesse movimento e, assim, aquele clichê, mas que foi pura verdade, a pandemia veio e o que era um projeto de 2, de repente, há 5 anos, no horizonte aí das empresas, teve que ser feito agora. Então, o ambiente que você busca colaboração física, busca trazer sempre ideias novas, por exemplo, com startups ali dedicadas a soluções específicas do negócio, isso só ajuda e potencializa esse movimento, né? Então, acho que é bem legal essa iniciativa. Opa, sem dúvida, a pandemia veio aí como um elemento surpresa, né? Não estava previsto, mas é como a gente fala, né? A gente aproveitar também o que a crise vem nos trazer como um acelerador para aquelas iniciativas que a gente já vinha, né, se conectando e se desafiando. Muito bem, então falando um pouquinho da minha história aqui nas empresas Randon, né? Eu trabalho na Randon há 20 anos, mas como a gente, né, fala, é um grupo de empresas, então eu não tive um dia igual ao outro aqui, né? São sempre desafios novos aí que a gente vai encarando. E eu tenho uma jornada um pouco curiosa aqui nas empresas, porque a minha carreira toda foi na área de engenharia industrial, então eu entrei numa das empresas do grupo aqui, que é a Yoast, e né, na engenharia de processos na época, e fui seguindo, né? Depois fui para a Randon Implementos, coordenando a área de engenharia de processos,
acabei assumindo aqui a gerência industrial da Randon em 2010, que compõe as áreas de engenharia de processos, engenharia da qualidade, engenharia de manutenção, saúde, segurança e meio ambiente, ferramentaria e plano diretor. E aí, como o pessoal costuma dizer no universo das startups, eu pivotei aí a carreira, né? Então surgiu uma oportunidade numa área corporativa, que era um desafio diferente para mim, né? Na área de saúde, segurança e meio ambiente corporativa. Mas foi um desafio bem bacana e por esse desafio, depois, em 2019, eu acabei sendo convidado para ficar como responsável pelo nosso Centro de Soluções Compartilhadas, né? E aí, o porquê disso, né? Porque engenharia industrial e começando na engenharia industrial e vindo aqui para o Centro de Soluções. Porque nesse movimento, então, da empresa de transformação cultural, transformação digital, se entendeu que a excelência operacional e o Lean Office também era uma necessidade, a gente precisava fortalecer essa caminhada aqui no nosso centro de soluções, e aí esse meu background aí na área de engenharia industrial foi visto, né, como uma oportunidade para contribuir aqui com essa jornada. Então foi assim que eu cheguei aqui no CSC, né, com esse desafio de fazer acontecer essa jornada, né, fazer o desdobramento dessa jornada de transformação cultural que a empresa está passando dentro do centro de soluções, mas com esse olhar do Lean Office, né, que é o caminho que a gente enxerga aí para a sustentabilidade dos nossos processos. E aí, começando, então, quando eu vim para o CSC, o Centro de Soluções Compartilhadas, e eu gosto muito desse material aqui, ele traz 4 grandes tendências, né, para o futuro dos centros de serviços compartilhados, e aí a gente vai ver que isso conversa totalmente com a transformação digital e o Lean Office. Então a gente tem aqui a excelência em processos, né, como sendo um dos pilares. Vou pular esse aqui, né, vou para os serviços de valor agregado e o desenvolvimento da força de trabalho. Esses 3 elementos aqui, quando a gente olha, isso aqui né, se conecta muito com o Lean Office, porque o Lean Office tem esse propósito, né, de buscar a excelência operacional, buscar uma cada vez maior agregação de valor nos serviços, nos processos, e através do desenvolvimento das pessoas. E a gente conecta isso com a transformação digital, com esse segundo pilar aqui, que é o pilar de novas tecnologias. Então, isso é muito comum aí na jornada dos CSCs, a adoção de novas tecnologias para, né, buscar essa maior produtividade, né, liberar as pessoas daquelas atividades transacionais mais repetitivas, né, que acabam muitas vezes tomando bastante tempo, mas não tem uma agregação de valor tão alta. Então, esse foi o nosso ponto de partida, né, dentro do contexto da empresa, mas com esse olhar aqui para as tendências especificamente desses serviços compartilhados, que era a caminhada que a gente enxergava que a gente precisava fazer. Então, né, esse mapa aqui nos orientou muito nesse início de jornada. E aí, falando um pouquinho do Lean, né? Lean, afinal, o que é o Lean? Né, a gente muitas vezes confunde, né, quando a gente olha o Lean, existem várias ferramentas que fazem parte do Lean, como Kaizen, Kanban, Just in Time, enfim. Mas, na verdade, o Lean ele é muito mais do que um conjunto de ferramentas, ele é uma filosofia de gestão, é um jeito de gerir os negócios. Né? Eu gosto muito de trazer esse conceito aqui. Ele surgiu, né, na Toyota na década de 50 no Japão pós-guerra, então para a Toyota e o país se reerguerem, né? Toyota acabou desenvolvendo essa metodologia que depois se difundiu aí pelo mundo afora. Atualmente, esse conceito, né, do Lean ele é aplicado em vários segmentos. Então, aqui a gente está falando de Lean Office, né, entre a parte de serviços, mas também ele tem muita penetração no healthcare. Então, tem várias organizações de saúde hoje usando o Lean também, construção, as próprias startups, né, então é uma metodologia amplamente difundida hoje em dia. O conceito principal do Lean, né, como eu falei, ele não é simplesmente um conjunto de ferramentas, ele é sim uma filosofia de gestão. E a filosofia do Lean é a busca da redução dos desperdícios e o aumento da agregação de valor. Então, conecta com aqueles 4 pilares ali que a gente viu, né, no slide anterior das tendências de serviços compartilhados, o que é entregar cada vez mais qualidade, custo e a entrega para os clientes, mas aqui vem um ponto importante. É sob a ótica dos clientes.
né? Então, a gente tem que tomar um cuidado aqui para não cair numa armadilha de perseguir aquilo que é valor para nós, né? E sim colocar a perspectiva do cliente no primeiro lugar para a gente garantir que a gente está caminhando na direção correta. Ele, né, se baseia muito em proporcionar e buscar a excelência operacional dos processos, então ter processos robustos que nos permitam entregar aquilo que a gente se comprometeu da melhor forma possível, né, fazendo um bom uso dos recursos e no final do dia satisfazendo a necessidade dos clientes. E o conceito principal aqui, né, é que isso aconteça através do desenvolvimento das pessoas. Então, um dos elementos centrais do Lean é o apoio e o estímulo para que as pessoas se desenvolvam e que elas possam fazer as melhorias nos processos que elas executam. Então, ao invés de trazer um terceiro, né, para fazer uma melhoria, o ideal é que a gente consiga fazer a caminhada através do desenvolvimento das pessoas e que elas mesmas possam fazer as melhorias naqueles processos que elas tocam no dia a dia. Então, esse é um dos conceitos bem centrais aqui do Lean. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele também. Aqui, para a gente entender um pouco, né, eu gosto desse conceito aqui, Lean é manter as coisas simples. E aí, para a gente fazer uma brincadeira aqui, imagina que tu tem um voo marcado, aí tu está no meio de uma jornada e esse aqui é o teu bilhete de embarque. E aí, rapidamente, tu tem que achar de onde tu está indo, para onde e qual é o teu horário de embarque, portão de embarque, zona de embarque, né? Aqui tem uma série de informações. Então, se a gente imaginar essa situação, né? Poxa, eu estou atucanado lá no aeroporto e preciso rapidamente aqui me localizar, número do voo, se está tudo certinho com data, horário, companhia, destinos e tudo mais. A gente vai levar um tempinho, né? Tem bastante informação aqui nesse bilhete de embarque. Mas vamos imaginar um bilhete de embarque Lean, né? Que ele tem as mesmas informações, mas dispostas de uma maneira diferente, né? Então, rapidamente aqui eu consigo ver a companhia aérea, se é realmente o meu bilhete aqui, tem o meu nome, a origem e o destino, se esse é o bilhete correto para o trecho que eu estou viajando, qual é o portão, voo, hora de embarque, que assento que eu vou sentar, inclusive de forma visual aqui, né? Para facilitar a localização, horário de partida e a data. Então, veja a diferença, né, que tem de um bilhete de embarque clássico aqui, como a gente estava acostumado a ver, para um bilhete de embarque Lean, né? São as mesmas informações, mas essas informações estão dispostas de uma forma mais fácil, né, mais visual, né, que a gente bate o olho e já consegue identificar aquilo que é importante, aquilo que a gente precisa para fazer a gestão do nosso deslocamento aqui nesse exemplo que eu trouxe. Então, esse aqui é uma das essências do Lean, né? É manter as coisas simples. Eu achei sensacional esse exemplo, porque até fazendo um paralelo aí com as metodologias ágeis, que tiveram um boom ali, teve um grande manifesto ágil ali, Manifesto ágil. Digamos, que marcou esse nascimento. As pessoas acho que já até trabalhavam de forma ágil antes. Com certeza, todo mundo que criou esse manifesto viveu muito do Lean, do Kanban, de tudo, daquele movimento ali, década de 50 até os anos 2000, e aí construíram as metodologias ágeis ali, que teve o seu marco inicial ali com o manifesto ágil. E um dos princípios ágeis é justamente isso, que provavelmente veio do Lean. Não consigo afirmar com ser a origem de cada princípio, mas que é justamente seja simples. E aí eu não lembro exatamente a frase, mas é simplicidade. É você maximizar a quantidade de coisas que você não vai fazer. Então, você consegue ali, realmente jogar fora aquilo tudo que às vezes a gente, por capricho ou por excesso de zelo ali, quer colocar tudo. Não vou colocar a informação aqui, vai colocando e esquece de pensar justamente no usuário final, que é quem vai consumir aquele conteúdo, né? Então, isso daí provavelmente companhias faz todo sentido, o da esquerda aí, mas o da direita é realmente pensando no cliente final ali que vai consumir o conteúdo. Então, eu acho bem legal isso. Legal, Dan. E eu gosto muito, tu me fez lembrar, eu gosto muito daquela frase que circula por aí, atribuída ao Einstein, né? Que é a simplicidade é o último grau de sofisticação. Né? Ou seja, quando a gente atingiu o simples, aquilo é a excelência, né? Aquilo é o objetivo. Então, esse exemplo eu trouxe aqui, né, para ilustrar de uma forma simples a essência do Lean. Depois a gente vai falar mais um pouquinho aqui, entrar em alguns exemplos de como que a gente usou isso na nossa jornada. E tu tem razão, né? Existe uma conexão do Lean com várias outras metodologias de gestão. O Ágil agora está muito em voga. A gente, inclusive, tem
né, muitas iniciativas aqui nesse sentido. Mas, em essência, as metodologias né, estão muito conectadas e falam basicamente os mesmos conceitos centrais. Né? Tem uma relação muito forte, sim, nessas duas metodologias, entre outras aí que certamente a gente poderia achar algumas semelhanças também. Falando um pouquinho aqui de conceito, né, eu sei que tem bastante informação aqui, mas só para a gente passar rapidamente, eu gosto desse slide porque ele resume os 4 P's e os 14 princípios do modelo Toyota, né, que depois se difundiram e deram origem a toda a filosofia Lean. Né? Então, o primeiro aqui é filosofia. Então, como eu falei antes no início, né, a gente não estamos falando aqui de um conjunto de ferramentas, mas sim de uma filosofia. E aí, dentro desse princípio aqui, nós temos, dentro desse P aqui, nós temos um princípio que o Lean traz muito forte, que são decisões baseadas em uma filosofia de longo prazo, mesmo que em detrimento de metas financeiras de curto prazo. Então, é a gente, sim, né, saber das nossas necessidades e das nossas metas imediatas, mas ter um pensamento orientado para o longo prazo, para aquela decisão que eu tomar hoje, eu embasar ela num resultado de longo prazo, né, buscando a sustentabilidade. Outro elemento aqui são os processos, né? Então é natural, a gente está falando de excelência operacional, não poderia ser diferente. E aí vem muito forte a questão de fluxos, né? Que os processos estejam definidos e organizados em fluxos muito claros, que esses processos sejam puxados, ou seja, que eles tenham em mente a necessidade do cliente, não que a gente empurre uma coisa para o cliente, né? E né, que a gente possa ter esse driver aqui do cliente. Que dentro do possível a gente possa ter um nivelamento da produção ou dos serviços aqui, evitar aqueles picos e vales, né, que acabam gerando muitas interferências na nossa operação. Então, dentro do possível, buscar nivelar essa produção, a execução dos serviços. A autonomação aqui é um conceito que eu gosto muito, depois eu vou explorar ele um pouquinho mais, que eu gosto de chamar ele de automação com um toque humano, que é dotar os processos de uma inteligência que não sobrecarregue as pessoas e que os processos consigam ajudar as pessoas quando, por exemplo, acontece algum distúrbio, né? Aí entra aquela ferramenta, por exemplo, o Pokayoke, né? Evitar que o sistema aceite uma informação errada, sinalizar para o operador que aconteceu uma anomalia num processo. Então, isso eu acho bastante importante porque ela acaba tirando uma carga da pessoa e permitindo com que ela se concentre naquilo que realmente agrega valor. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A padronização aqui entra muito forte, né? Então a gente fala, eu não posso fazer melhoria contínua se eu não tenho um padrão. Se cada vez que eu executo um processo eu faço de um jeito, como é que eu vou melhorar? Né? Então o primeiro passo é estabelecer padrões e a partir daí partir para a melhoria contínua. Sempre que possível, usar controles visuais. Então, aquele exemplo do Boarding Pass ali é um exemplo, né? Ao invés de eu ter um relatório muito complexo, ao invés de eu ter dificuldade para acessar uma determinada informação, quanto mais visual, quanto mais o ambiente e o processo se comunicar com a gente, melhor, né? E usar sempre tecnologia confiável e testada, né, para reduzir qualquer interferência nos processos. Outro elemento bem importante aqui são as pessoas. Então, né, aqui entra aquele conceito que a gente fala, né, desenvolver as pessoas para que as pessoas possam melhorar os seus processos. Então, para isso a gente precisa primeiro desenvolver a liderança, para que a liderança, né, conheça essa filosofia, vivencie essa filosofia e possa atuar como um treinador, né, das pessoas. O respeito e o desenvolvimento às pessoas e às equipes, né? Então isso o Lean traz muito forte. É o respeito no sentido de que todos nós, enquanto pessoas, podemos, né, ter uma contribuição e podemos desenvolver, fazer melhorias. Isso vem muito forte no conceito do Lean. Então, né, é um dos elementos centrais aqui o respeito e o desenvolvimento e desafiar as pessoas para que elas procurem a melhoria e a excelência nas suas atividades. E da mesma forma com os fornecedores e parceiros, né? Então, tanto para quem está dentro da organização, quanto para quem está, de alguma forma, conectado com a organização, esse desafio aqui para a gente poder se desenvolver.
E o outro elemento bem importante aqui, o quarto elemento, é a solução de problemas. Então, isso também é um dos conceitos centrais aqui do Lean. E aí aqui a gente busca o aprendizado contínuo através do Kaizen, que é a melhoria contínua. Então, a gente está constantemente buscando esse aprendizado e colocando esse aprendizado em prática na forma de melhorias. Um conceito que eu gosto muito, que é o Go in See, aqui que a gente chama, né, que é ver por si mesmo para compreender a situação. Então, muitas vezes a gente pode cair naquela armadilha de ter um problema, ou de ter uma decisão importante, de ter um projeto, mas a gente não conhece na prática como aquela coisa é feita, como o processo funciona, o que as pessoas que estão naquele processo pensam. Então, é muito importante a gente fazer esse processo aqui do ver por si mesmo, né, que muitas vezes é chamado aqui de Go in See. E outro elemento que é trazido aqui no Lean é o tomar decisões lentamente, né? Então, buscar sempre o consenso, buscar complementar todas as opções, mas aí, quando estiver decidido, fazer de forma rápida, né? O que é a mensagem aqui, né? Que a gente procure levar em conta, né, todas as perspectivas quando a gente toma uma decisão, não deixar nada passar desapercebido, mas quando fazer bem feito, com agilidade, com excelência, né? Então, dar o devido tempo para o planejamento para que a execução aconteça de uma forma muito eficiente, né? E muitas vezes a gente, né, sabe também que acontece a armadilha, né, de tomar decisões rápidas ou querer acelerar algumas etapas do processo e depois a gente tem dificuldade, tropeça lá na execução, né? Então é muito melhor a gente dedicar o tempo necessário para o planejamento, mas quando executar com excelência, né? Seguindo aqui, outro conceito que eu gosto muito do Lean é o conceito aqui dos 5 fundamentos, né? Então, a gente tem, acima de tudo, o respeito pelas pessoas, como eu falei. Então, acreditar no potencial das pessoas, desafiar as pessoas para fazer coisas melhores nas suas atividades. E seguir esses 5 elementos aqui, né, que seria mais ou menos uma sequência, eu diria, né, para a implementação do Lean, de um projeto Lean, ou para a estruturação de um processo Lean. Primeiro, acima de tudo, definir o que é valor, mas sob a perspectiva do cliente. Não adianta a gente definir o que é valor para nós. Daqui a pouco, o que é valor para mim não é valor para o Dan, não é valor para o meu cliente. Então, a gente precisa ter esse momento, fazer essa escuta e entender claramente o que o cliente quer e qual é a expectativa dele, né? O que ele valoriza naquele processo ou naquele produto. Segundo, fluxo de valor. Então, é a gente entender quais são as etapas que são necessárias para produzir aquele resultado, seja um processo produtivo, seja o processo de execução de um serviço, e colocar essas atividades na melhor sequência sob a perspectiva da criação de valor. Então, quais são as etapas do processo que agregam valor e qual é a melhor sequência para essas atividades. Terceiro, Terceiro, que esse fluxo seja contínuo. Então, reduzir ao máximo as etapas, né, as etapas necessárias para se chegar naquele resultado, evitar que entre as etapas aconteçam esperas ou que eu tenha que acumular, por exemplo, uma determinada atividade para depois passar para a etapa seguinte do processo, e esforços desnecessários. Então, né, assegurar que esse fluxo esteja montado de uma forma otimizada. O quarto aqui, muito importante, né, que isso seja puxado pelo cliente. Então, não é a gente empurrar entregas, né, produtos, serviços para o cliente, e sim conhecer o que ele precisa. E aí a gente disciplinar nossas entregas para o que ele necessita, quando ele necessita e como ele necessita. Aqui dá para a gente fazer uma relação muito forte com a experiência do cliente, a experiência do usuário, né? Então, muitas vezes eu vou desenhar um processo, vou desenhar uma experiência, uma solução. Puxa, eu preciso saber o que o cliente espera né, qual é a expectativa dele para que essa entrega esteja alinhada à visão dele. E, por fim, aqui o quinto elemento é excelência, né? E a excelência não com aquela utopia de um dia atingir a excelência. A gente sabe que a excelência, né, ela é uma jornada, então é perseguir a perfeição através da melhoria contínua, melhorar continuamente, né? E não cair numa armadilha que muitas vezes acontece da gente ficar buscando o ideal,
mas não fazer nenhum movimento, né? Aí conecta com o ágil também, né? Que é aquela principal mudança que nós tínhamos ali da visão de projetos antes e depois do ágil. Então eu planejava para entregar aquele ideal, né? E muitas vezes se eu fatiar essas entregas em entregas menores, mas que estejam alinhadas a essa construção lá na frente, a gente já vai gerando valor, já vai tendo entregas ao longo da jornada e acaba fazendo essa jornada de melhoria contínua aí também ao longo desse processo, né? Muito Então, ligado perseguir também a com... perfeição... Não, Vai desculpa, lá. te atrapalhei, pode finalizar. Não, perseguir a perfeição, mas fazendo pequenos steps de melhoria contínua, né? Não planejando a perfeição, porque daí a gente não vai fazer nada nunca. Não, mas o comentário que eu ia fazer tá ligado também com o ponto 4, mas aí tá com tudo do Lean, mas também ligado com o ponto 4, é justamente essas entregas aí em ciclos mais curtos, você não só faz entrega, gera valor, mas também já tem oportunidade de gerar feedback do cliente, né? Então, o cliente Exatamente. já dá um retorno e aí você já vai evitando desperdícios sendo Lean e não ficar fazendo aquele planejamento, entregar algo daqui a um ano, mas se entrega daqui a um mês, 2 meses, já pega feedback e você vai ajustando aí para não, enfim, fazer alguma coisa que o cliente não quer, né? E você só vai descobrir Exatamente, depois no final do exatamente. projeto. Exatamente, evita aquela surpresa desagradável de esperar, por exemplo, meses para fazer uma entrega e quando chega a entrega, puxa, mas não era isso que eu queria, né? E aí a gente tem que voltar para a prancheta e aí desperdiça toda essa energia, né, que foi Sim. empregada. Perfeito. Muito bem. Então, 5 fundamentos, né? O respeito pelas pessoas aqui sempre na base do Lean. Outra figura que eu gosto muito, e aí a gente tomou a liberdade aqui no nosso Centro de Soluções Compartilhadas de fazer uma, como a gente costuma dizer, aí uma livre adaptação da casa do Lean, né, que é a casa do sistema Toyota, né, quem conhece ou se interessar e for pesquisar, vai achar muito essa representação do Lean através de uma casa, né, e nós adaptamos um pouco a casa original, né, a casa conceitual do sistema Toyota que a gente acha na literatura, nos conceitos, enfim, nós fomos traduzindo ela para ela fazer sentido com a nossa jornada e até para facilitar a gente comunicar isso para as nossas equipes, né? Então a casa do Lean ela começa aqui pelo telhado, onde está o cliente, e aí o grande propósito aqui é a gente conhecer o que é valor para o cliente e conseguir fazer com que os nossos processos, os nossos produtos satisfaçam essa necessidade do ponto de vista de qualidade, de valor percebido e de agilidade, né? Então entram muito aqui os 3 elementos aqui, qualidade, custo, entrega, né, como a gente costuma dizer. E aí, fazendo uma correlação aqui com as terminologias que a gente está mais acostumado a ver hoje em dia no mercado, aqui a gente conecta muito com a experiência do usuário, com satisfação do cliente, então, né, esse link aí que a gente pode fazer aqui com o telhado do Lean, que é o cliente, né, o nosso propósito final é satisfazer as necessidades do cliente. Aí vem 2 grandes elementos aqui que estão nas laterais da casa, que é o Just-in-Time e o Jidoka. Tá? O Just-in-Time, a gente está muito acostumado a ouvir isso na manufatura, né, que é a entregar na hora certa, na quantidade certa, no jeito certo, mas a gente pode também fazer essa relação para o mundo de serviços, né? Então, é a entrega exata, é entregar aquilo que o cliente espera, o produto certo, no momento certo, na forma certa, né? E aqui na nossa jornada, falando de serviços compartilhados, nós fazemos algumas associações, né? Primeiro é entender a necessidade do cliente. Então, eu não posso entregar nada com sucesso sem antes conhecer qual é a necessidade. Aí, a partir desse conhecimento, sim, a gente poder organizar a nossa entrega. E eu vejo aqui um exemplo, né, que a gente implementou, por exemplo, quando a gente fala de entregar informações, né? Até dá para fazer uma correlação lá com o Boarding Pass lá que a gente viu antes. Eu entregar para o meu cliente uma planilha do Excel com uma série de informações, tem tudo que ele precisa lá, mas aquela planilha ele vai precisar retrabalhar, vai precisar fazer alguns gráficos, vai precisar mastigar aquela informação para chegar no resultado que ele precisa, transformar o dado em informação, como a gente costuma dizer, né? Quando a gente entra com um projeto de analytics, por exemplo, onde em vez de fazer essa entrega num Excel, que depois ele vai precisar retrabalhar, se eu puder entregar isso já num Analytics, inclusive com insights, puxa, essa é uma entrega de muito mais qualidade, é uma entrega just in time, onde ele pode consumir aquela informação no dashboard que ele tem,
tomar as decisões que ele precisa tomar, fazer as análises, cruzar informações, enfim. Então, nesse comparativo aqui do Lean com o mundo de serviços, é um exemplo que a gente está trabalhando muito forte. E da mesma forma, um outro exemplo aqui é o autoatendimento. Então, tradicionalmente, nos centros de soluções compartilhadas, a gente depende de solicitações, né? Então, eu preciso entrar num sistema de gestão, colocar lá a minha necessidade, e essa necessidade vai ser processada até ela retornar na forma de uma resposta. Sempre que eu puder, nesse mundo de serviços, ter soluções que o cliente possa consumir na forma de um autoatendimento, isso evita todo esse processo, né? Mesmo que a gente faça isso através de uma camada, como a gente fala de interação com o cliente, né? Ele coloca lá a necessidade dele, o processo roda no background aqui para poder obter toda a informação que ele precisa para produzir o resultado que ele espera, e depois eu devolvo para ele na mesma plataforma ali, então dando a sensação de um autoatendimento. Puxa, isso é just in time, né? Eu saber que eu posso chegar lá e consumir a informação que eu preciso na hora que eu preciso, sem depender, né, de um chamado, de uma solicitação, enfim. E do outro lado aqui a gente vem para o Jidoka. Esse é um conceito que eu curto muito no Lean, que é aquilo que eu falei antes da automação com um toque humano. O que é esse conceito que o Lean traz, né? Geralmente, quando a gente pensa em automação, a gente pensa nos grandes projetos, na grande tecnologia, na disrupção. O Lean, ele traz muito esse conceito do simples. Muitas vezes, uma pequena automação, ela facilita muito a vida da pessoa, ela tira, né, aquela atividade repetitiva, tira a necessidade da pessoa ficar constantemente observando um determinado detalhe lá do processo, e ele dota os sistemas de uma inteligência que alerte essa pessoa de que algo não vai bem, né? Então, por exemplo, um exemplo simples aqui, eu tenho lá um determinado campo num formulário, e eu posso ter a possibilidade de colocar qualquer informação lá naquele campo. Mas aquele campo é um CPF, por exemplo. Então, eu parametrizo o meu sistema com a máscara do CPF, e se eu tentar digitar qualquer coisa diferente lá, bom, isso aqui não é um CPF, não funciona. Ou os validadores, né, que a gente tem condições de usar hoje, quando a gente fala de informações, eu posso colocar um robô, por exemplo, para fazer um cheque se aquele CPF é válido, por exemplo, um exemplo bem simples aqui, né? E esse pilar aqui, então, ele traz muito forte esse conceito de separar o trabalho do homem e o trabalho da máquina. O que é esse conceito? Aquilo que a máquina pode absorver e que é simples, que é repetitivo, vamos deixar a máquina fazer. E aquela atividade que exige uma complexidade um pouco maior, exige um nível de conhecimento um pouco maior, puxa, essa sim vamos deixar para as pessoas, né? Então, a gente, como se fala também no Lean, é respeitar as pessoas. É dar uma atividade com uma carga cognitiva adequada àquela pessoa e não simplesmente uma atividade que uma máquina poderia fazer com uma automação simples, com uma macro do Excel, com um RPA, com qualquer outra tecnologia que a gente possa pensar aqui para processos administrativos, né? E aqui vem um conceito muito importante que depois nós vamos relacionar com a transformação digital, que é a gente entender o lugar das coisas, né? A tecnologia, ela precisa ser vista como um meio e não como um fim, né? Muitas vezes a gente fica deslumbrado pela tecnologia, nossa, né, tem tecnologia para tudo hoje, e acaba colocando a tecnologia como o resultado final, né? Puxa, eu quero implementar essa tecnologia, eu quero ter essa tecnologia aplicada nos meus processos. Mas a filosofia recomenda que a gente coloque a pessoa no centro. E a tecnologia, ela é um elemento de apoio para a pessoa, né? Então, para tornar a experiência daquela pessoa mais agradável, que ela não perca tempo com atividades repetitivas que uma máquina poderia estar fazendo, e que ela se concentre, né, em melhorar o seu processo, colocar suas competências de forma plena em prática, né? Então, por isso que aparece aqui também a valorização das competências. E outro benefício aqui desse pilar é fazer com que os problemas apareçam, trazer os problemas à tona.
Então, né, sempre que a gente tem algum problema, ele é encarado no Lean como uma oportunidade. Puxa, se eu tive esse problema aqui, o que eu posso fazer de diferente no meu processo para isso não voltar a acontecer? E muitas vezes nas nossas culturas a gente tem uma cultura de medo em relação aos erros, em relação aos problemas, né, e acaba deixando eles de lado, em segundo plano, né? Então aqui também a metodologia, a filosofia, ela propõe que a gente traga os problemas para a mesa, olhe para eles com um olhar de que oportunidade esse problema está querendo me revelar, né? Então esse também é um conceito aqui bem importante. E o outro elemento aqui que eu gosto de destacar dentro do Jidoka é o fazer certo da primeira vez. Então, é a gente ter sistemas que nos ajudem a ter a redução, né, de problemas de qualidade, de qualquer tipo de distúrbio nos nossos processos, né, e que a gente consiga executar com excelência, fazer certo da primeira vez, entregar aquele resultado que eu preciso entregar da primeira vez sem retrabalho, sem ter que, né, voltar e fazer algum tipo de ajuste aí na entrega. E aqui na base da casa, né, a gente tem alguns outros elementos, o nivelamento, como a gente fala, então aqui a gente está fazendo uma relação muito forte com a gestão da rotina. Então é conhecer a minha rotina e gerenciar ela para evitar esses picos e esses vales que podem acontecer muitas vezes, né, em relação às demandas, procurar ter o ritmo mais estável possível. O trabalho padronizado e o Kaizen é como eu falei, né, a gente, para fazer a melhoria contínua, o primeiro passo é ter padrões. Então, a partir do trabalho padronizado, aí sim eu consigo pensar, né, em melhoria contínua e inovação. E na base aqui de tudo é estabilidade, né? Então, a confiança nos processos, estruturar os processos de forma que se reduza distúrbios nesses processos, né? Que eles funcionem da forma mais estável possível aí para não tirar o nosso foco da excelência e das entregas. E o elemento central aqui, que isso que eu acho bacana do Lean, né? Ele traz as pessoas no centro da casa. Então, né, no final das contas, como a gente falou, a gente está falando aqui de uma filosofia, não de um conjunto de ferramentas, né? Então, as pessoas aqui, elas têm um lugar especial na casa, no centro da casa, né? Por conta do desenvolvimento de uma cultura de melhoria, né? Que as pessoas estejam imbuídas em buscar a melhoria contínua nos seus processos, que o nosso ambiente valorize a diversidade, né? Ideias diferentes, maneiras diferentes de enxergar as situações, que a gente valorize o trabalho em equipe, né, que essas construções todas, né, essas iniciativas todas aconteçam através de trabalhos conjuntos, buscar obsessivamente aqui a eliminação de desperdícios e o que eu acho importante aqui, né, através disso a gente consegue a realização pessoal, né, porque se eu tenho a oportunidade no meu trabalho de, né, me desenvolver de forma que eu consiga colocar em prática todas as minhas potencialidades, o meu conhecimento e melhorar o meu processo, puxa, isso é uma forma de realização, né? Diferente de se eu tivesse, né, preso lá numa atividade repetitiva que me agrega pouco do ponto de vista de conhecimento, de aprendizado, e, né, isso é realização profissional. E outra frase que eu gosto bastante aqui do Lean é alcançar resultados extraordinários com pessoas normais. Então, a gente pegar, né, o nosso grupo de pessoas aqui não precisa ter nenhum talento extraordinário, né, mas com persistência, com dedicação e com conhecimento, a gente poder buscar a melhoria contínua e todos nós nos desenvolvermos aqui para né, melhorar os nossos processos e, consequentemente, chegar lá no telhado que é satisfazer a necessidade do nosso cliente aí da melhor forma. Então, essa aqui é a casinha do Lean, né, que a gente adaptou. Ela na literatura está um pouco diferente, mas a gente procurou fazer essas conexões aqui, né, com o universo de serviços, até para ajudar toda a nossa equipe aqui a compreender o conceito e a filosofia que está por trás do Lean. Seguindo aqui, então, agora eu vou entrar numa parte mais prática, né? A gente falou bastante aqui do conceito, da filosofia do Lean. Vou contar um pouco de como que nós estruturamos a nossa jornada Lean aqui no CSC das empresas Randon. Então, a gente vem aqui de uma jornada de transformação, como eu comentei, né? A empresa passando por um processo de transformação cultural, onde a transformação digital é um dos elementos centrais.
E aí a gente chega aqui também, né, fazendo parte desse movimento na empresa, e chegamos então na nossa jornada Lean, e aí vocês podem ver que tem o ágil aqui também, né, nós temos TI e CSC juntos nesse movimento, então o Lean acaba conversando mais com o CSC e o ágil, né, fala bem a língua da TI, então a gente combinou as duas metodologias, mas lembrando daquilo que tu comentou, né, essencialmente são muito semelhantes, né, na sua essência, tem conceitos muito parecidos. Então, nós dividimos o nosso roadmap aqui em 4 movimentos. Tá? O primeiro movimento é o movimento de capacitação. Aqui a gente chamou de estabilização, no sentido de fazer uma base, né? Fazer uma base de sustentação para o Lean. E aí aqui o objetivo é ensinar as pessoas mesmo, desenvolver e aplicar as metodologias. O segundo movimento aqui é revisão de processos. Ok, então agora que eu conheço, né, eu recheei a minha caixa de ferramentas aqui com ferramentas Lean. Como que eu coloco elas em prática nos processos onde eu atuo, né? O terceiro elemento aqui, criação de valor. Então, a gente procurar consolidar a excelência operacional através das melhorias colaborativas, onde as próprias pessoas dão ideias, implementam essas ideias para melhorar os nossos processos e buscam boas práticas. E no final, né, fazendo o link com a casa, atender a expectativa do cliente, né, gerar valor para o cliente e de forma que isso esteja incutido na nossa cultura de uma forma muito consistente, né? Então, foi assim que nós organizamos a nossa jornada, e eu vou falar um pouquinho de alguns passos aí que nós demos dentro desses marcos aqui que a gente colocou. Então, como que nós avançamos aqui, né? A nossa empresa ela já tem uma tradição de Lean na manufatura. Então, nós aproveitamos essa expertise dos colegas da manufatura e pedimos ajuda, né? Pedimos apoio para a realização de alguns kaizens, né? Que são aqueles eventos onde a gente reúne uma equipe em torno de uma oportunidade, em torno de um problema, e essa equipe busca uma solução através das suas ideias, né? Então, até 2018, nós funcionávamos nesse formato. A gente identificava oportunidades, pedia ajuda para a manufatura adaptava o seu linguajar de manufatura para o linguajar de processos e a gente seguia, né? Entendendo a oportunidade, né, e a necessidade do Lean, nós começamos então em 2019 um movimento onde a gente, né, contou com um parceiro para fazer um diagnóstico e identificar algumas oportunidades e nos ajudar a estruturar esse roadmap aí que eu mostrei. E aí nós começamos naquela linha do ágil também, na linha de colocar já em prática pequenas melhorias para a gente ir se familiarizando com a filosofia, com as ferramentas e já tendo algumas entregas. O nosso primeiro movimento foi a implementação dos Kanbans, né, que é uma ferramenta aqui de gestão da rotina. Então nós criamos os quadros, e aí todas as áreas começaram a utilizar para fazer o acompanhamento das suas demandas, né? Bem naquele conceito lá do Kanban mesmo, né? O que é o backlog, o que eu estou fazendo e o que está concluído, e se tem algum ponto de atenção, enfim, alguma coisa a gente sinaliza ali no plano de ação para tomar uma ação. Então, introduzimos essa ferramenta que foi um dos nossos primeiros movimentos, e nós escolhemos essas ferramentas porque elas também envolvem uma quantidade grande de pessoas. Então, para eu fazer um Kanban numa área, praticamente toda a equipe tem que participar. Já é uma forma de todo mundo se familiarizar, conhecer a metodologia e a gente começar essa disseminação. Em paralelo aqui, falando da transformação digital, nós iniciamos, mais ou menos no mesmo período, uma jornada de RPA. Então, né, havíamos mapeado, sabíamos que RPA era uma das tecnologias com grande potencial de aplicação no nosso centro de soluções, e já começamos uma jornada de automação aqui que se conecta com aquele pilar lá da autonomação, né, quando a gente lembrar da casa do Lean. Essa ferramenta aqui está diretamente ligada a esse pilar. E também de Analytics. Então, nós implementamos Power BI e aí começamos a fazer algumas experiências, né? Ao invés de entregar uma planilha do Excel, entregar um dashboard, entregar uma informação de uma forma mais estruturada para que o cliente pudesse consumir. Esse movimento aqui ele deu origem a um marco aqui para nós que a gente chama de People Analytics. Então, nós entregamos
uma ferramenta que a gente chamou de Digital Leader. Então, né, antes dessa ferramenta, qualquer líder que precisasse de uma informação sobre a sua equipe dependia dessa planilha que a gente mandava ou dependia de abrir uma solicitação para que a gente pudesse buscar a informação que ele precisava e organizar aquilo num relatório. E aí acontecia aquele processo, né? Poxa, mas não era bem isso que eu queria, mas eu queria, em vez de enxergar desse jeito, eu queria enxergar daquele outro jeito, não contemplou tudo que eu pedi, enfim. Então esse aqui foi um grande desenvolvimento, né, de um painel de gestão de pessoas, onde os líderes hoje têm o autosserviço. Ele tem aquele painel à disposição, ele pode consumir no celular, pode consumir no tablet, pode consumir no computador, e ele vai fazendo, né, os filtros, os cruzamentos de informações todos que ele quer fazer. Então, esse aqui eu diria que foi um divisor de águas, assim, quando a gente pensa em analytics, né, foi um primeiro grande desenvolvimento que gerou alto impacto e com um grande valor percebido pelo cliente, né? O desejo do cliente era, puxa, eu quero ter informação à minha disposição sem ter que pedir, né? Ao invés de ter que abrir uma solicitação, de ter que pedir que alguém faça isso para mim, eu quero poder chegar lá numa base e consumir essa informação. E aí, nesse caso, a gente conseguiu ter sucesso aí com esse desenvolvimento. Na sequência aqui, avançamos com a entrega de alguns robôs aqui como ajuste de ponto. Né? O que é o ajuste de ponto? A gente tem uma catraca e tem o relógio ponto. Né? A gente tinha as nossas pessoas, quando uma pessoa, por exemplo, esquecia de fazer uma marcação de ponto, ela manualmente tinha que consultar o horário na catraca e depois lançar essa informação para o ponto. Né? Então, naquela linha que a gente comentou, é uma atividade bastante repetitiva, né? Relativamente simples. Aqui a tecnologia caiu como uma luva. O robô vai lá, pega o horário da catraca, joga para o ponto e está feito. Né? Então, ele atende boa parte aí desse volume de demandas e deixa as nossas pessoas com mais tempo disponível para interagir com o cliente, para se dedicar ao atendimento de solicitações mais complexas, né, do que simplesmente copiar um horário de um lugar para o outro, que é uma atividade bem simples aqui. Até nós tivemos um caso emblemático aqui, quando a gente estava falando com a equipe sobre os robôs, e a gente, né, ressaltou muito esse cuidado, né, de que a tecnologia ela não vem para substituir as pessoas, ela vem para ajudar as pessoas, para que as pessoas possam se concentrar em atividades de maior agregação de valor. E aí uma das nossas colegas falou, puxa, depois que eu vi o que esse robô faz, eu cheguei à conclusão que o robô era eu, porque era eu que ficava, né, apertando o botão lá o tempo inteiro. E isso um robô podia fazer simplesmente, e aí eu consigo hoje me dedicar a outras atividades, né, muito mais complexas e que agregam muito mais valor. Na mesma linha do tempo aqui, nós iniciamos então o mapeamento dos processos, né, a gente tínhamos mapas de processos, mas a gente iniciou uma revisão para poder fazer essa revisão sob a perspectiva do Lean. Onde é que está a agregação de valor, onde é que está o desperdício, né, onde é que está aquele processo que de repente não estava tão bem mapeado e que a gente precisava estruturar ele de uma forma um pouquinho melhor. Então, começamos aqui uma jornada também de mapeamento de processos. E aí, seguindo aqui na nossa jornada, antes de mostrar a sequência dela, vou mostrar aqui um exemplo. Eu falei ali, né, que um dos conceitos do Lean é a gestão à vista, né, fazer com que o problema apareça de forma muito fácil. Esse aqui é um exemplo, então, de um dashboard que nós desenvolvemos em Power BI, e ele mede, vamos dizer assim, ele nos ajuda a fazer a gestão da rotina dos nossos processos do CSC. Então, ele mostra aqui o nosso SLA, então nós temos lá uma meta de 92 e ele está ali, né, está 91,97. A satisfação está bem. Nós temos uma pesquisa de satisfação, que é essa parte aqui mais central em azul, então a gente consegue ver quem está satisfeito, quem não está satisfeito. Ali a gente tem a nossa volumetria com quantos chamados a gente precisa encerrar hoje, amanhã, em até 5 dias, e um status aqui de chamados atrasados, né? Então, para a gente conseguir essa informação no passado, puxa, a gente tinha que parar uma pessoa para essa pessoa montar isso, e quando ela terminasse de montar já não era mais atual, porque não refletia a realidade daquele dia, né? Era de alguns dias atrás. Hoje a gente tem essas informações em tempo real, e quando a gente começou a nossa jornada, então nós instalamos TVs, né? Como se fosse um quadro de gestão da rotina virtual, vamos chamar assim, e as pessoas fazem a reunião rápida ali de manhã cedinho, em pé, olhando para esse dashboard e tomando decisões, né? Puxa, tenho chamados aqui que o cliente classificou como ruim.
eu preciso entender o que aconteceu, qual é o descontentamento, o que não deu certo, né? Tenho muitos chamados aqui atrasados, preciso tomar uma ação, né? Entender, tem alguma coisa que aconteceu, né? O tempo aqui, que é o nosso SLA, por exemplo, né? Não estou conseguindo processar todas as demandas no tempo, preciso tomar uma ação. Então, é uma metodologia diferenciada nesse sentido, né? A gente tem as informações saltando aos nossos olhos, né? E as pessoas se concentram aqui, então, para decidir aquilo que precisa ser feito no ato, né? Para que aquela situação seja corrigida se tem algum problema, enfim, por exemplo. Então, esse é um exemplo de painel de gestão à vista que nós usamos aqui no Centro de Soluções. Como ele já estava digital, né? Depois veio a pandemia, ficou fácil, né? Não precisou fazer nenhuma adaptação aqui. Hoje o pessoal consegue consultar essa informação de forma digital e fazer a gestão da rotina também. Seguindo aqui na nossa jornada, então, nesse ano nós começamos com a introdução do pensamento A3, que é uma outra metodologia que faz parte do Lean, né, e que a gente primeiro trouxe essa compreensão para a nossa liderança, para depois expandir essa forma de pensar aqui para as equipes. Fizemos então a estruturação de uma área de excelência operacional dentro do nosso CSC, né, a gente começou, como eu falei, contando com o apoio dos colegas da manufatura, depois treinando alguns recursos nossos, mas entendemos a importância disso e aí criamos uma área de excelência operacional. E aí, para nossa surpresa, veio a pandemia, né? Então, quando tudo parecia estar se encaminhando, a gente criamos a área de excelência operacional, já temos uma base formada aqui com as ferramentas de gestão da rotina e as pessoas já aplicando alguns conceitos. No meio do nosso primeiro Kaizen, pandemia. Então, lá no final de março, né, de terça para quinta, a gente colocou 300 pessoas em home office, né, a gente estava né, no meio do embalo ali da jornada Lean, mas felizmente a nossa equipe, né, encontrou as suas formas também, então a gente rapidamente adaptou o Kaizen no formato presencial para o formato virtual, e aí começaram a aparecer diversas ferramentas, né, para nos ajudar nesse sentido. Então, o próprio Office 365 que nós usamos aqui acabou sendo uma dessas ferramentas que nos ajudou a poder ter as pessoas em contato, poder gerar informações sobre os processos para a gente poder trabalhar. Então, conseguimos seguir. E também, né, como a gente falou ali, o elemento central do Lean é o desenvolvimento de pessoas. Então, nós lançamos mão aí de vários workshops. Nós temos uma base de conhecimento interna aqui chamada Pra Você. Então, a gente começou a disseminar conhecimento sobre o Lean de forma geral para as equipes, né? Seja através de workshops conduzidos pela nossa própria turma ou através do autodesenvolvimento com conteúdos ali no Pra Você, né? E aí, então, chegamos até o nosso momento atual, né? Nós planejamos aqui como próximos passos a revisão do nosso programa 5S, porque ele foi muito concebido com aquele olhar da ferramenta e não da filosofia, então a gente precisa trazer para ele esse viés de filosofia, não de uma ferramenta simplesmente de organização. Nós estamos em um piloto de um programa de ideias, onde as pessoas registram as suas ideias e implementam as suas ideias de forma voluntária, né, melhorias nos processos do Centro de Soluções. O Kanban virtual, né, então consolidar aquela ferramenta de gestão da rotina num formato virtual, porque, né, a gente ainda não tem perspectiva de voltar a 100% presencial e sabemos que o home office também veio para ficar, né? Então, mesmo voltando, a gente sabe que parte da nossa equipe vai poder estar remoto em alguns momentos. E também consolidar o que a gente chama aqui de gerenciamento diário, que é o exemplo do painel que eu mostrei antes ali, né, é uma das ferramentas de gerenciamento diário aqui que nós temos e temos o plano aí de consolidar e expandir para todos os nossos processos. Então aqui um pouquinho da nossa jornada, né, falando sobre o Lean e como ele se conecta com algumas iniciativas, né, de transformação digital. Eu citei aqui o RPA muito presente aqui nos nossos processos e o Analytics também trouxe bons resultados. E aí nós chegamos num conceito que eu acho bacana, que a gente tem trabalhado aqui, é um dos nossos desafios que a gente chama de organização ambidestra, né? Então, quando a gente pensa no Lean, por exemplo,
ele nos remete muito para esse modo 1 que a gente chama, que é a eficiência, excelência operacional, metas e objetivos, performance, método, foco em resultados e a melhoria incremental. Então, ele é um mundo muito conectado com a operação, com a rotina. E quando a gente fala em transformação digital, vem todo aquele mundo, né, das startups, da inovação, da disrupção, né, de fazer coisas diferentes, né, de criatividade, empreendedorismo, quebra de paradigmas, digitalização e tudo mais. O que nós entendemos que é um dos nossos grandes desafios é que todos nós consigamos entender o equilíbrio que precisa existir entre os dois modos, né? Por isso que a gente chama de ambidestria. Então, uma parte do meu tempo eu vou dedicar para fazer com que a minha entrega aconteça com excelência, e outra parte do meu tempo eu vou dedicar a pensar no novo, pensar no diferente, pensar na inovação, pensar na melhoria, né? E aí que nós entendemos que os dois mundos se conectam, né? Porque como o Lean traz essa questão da excelência operacional, a gente acaba reduzindo o tempo que a gente gasta com desperdícios, com atividades que não agregam valor, com distúrbios nos nossos processos, e esse tempo a gente consegue dedicar ele para o modo 2, que a gente chama, que é o modo aqui da criatividade, da inovação, de experimentar coisas novas, né? Então, esse eu enxergo que é um dos nossos grandes desafios, e aí que os dois temas se conectam, né? A transformação digital e o Lean, da gente desenvolver essa ambidestria e dar a condição para que qualquer pessoa possa fazer melhorias no seu processo, no seu dia a dia, né? E possa contribuir, fazer coisas novas e diferentes, né? E aí vem, então, a nossa estratégia de transformação digital, tá? Eu trouxe aqui um pouquinho dos 4 elementos que nós elencamos aqui como pilares da transformação digital para o nosso centro de soluções. Então, RPA, como eu comentei, é um dos elementos fortes aqui da transformação digital. É a automação de processos com robôs, né? Basicamente é isso, e é uma tecnologia muito difundida hoje em dia e trouxe bastante resultado para a gente. Principalmente liberando as pessoas daquelas atividades mais repetitivas e de forma que elas possam se concentrar em atividades mais analíticas. Esse é o propósito, né? Outro elemento que contribuiu muito para a nossa jornada é o Analytics, né? Então, é uma forma diferente de consumir informação, diferente do que a gente está acostumado, e que pode possibilitar, inclusive, a gente entregar insights preditivos, né? Não simplesmente um reporte de como foi a operação nos últimos dias, ou nos últimos meses, nas últimas semanas. E aí tem o exemplo do Digital Leader que eu comentei, né? Que é aquele dash lá de People Analytics. A digitalização de processos, de forma geral, então, é a gente pegar um processo e fazer com que ele seja digital, né? Aqui vem uma diferença muito grande, né? E por isso que o Lean e a transformação andam de mãos dadas, né? Eu posso pegar um processo que eu tenho hoje e digitalizar esse processo. Eu corro o risco de estar digitalizando desperdícios, porque se eu simplesmente pegar as etapas dele e transformar essas etapas em digital, né, eu né, posso não ter percebido alguma oportunidade naquele processo. Então, aqui o conceito é entrar com a ferramenta e de uma forma a se permitir mudar aquilo que a gente entender que precisa mudar, né? Então, se eu tenho um processo e eu tenho uma solução de mercado ou desenvolvo uma solução digital que é melhor, vamos, né, deixar aquele processo de lado, vamos exercitar o desapego, como a gente costuma dizer, e introduzir um processo novo, mais eficiente, que seja digital realmente, né, e que possa trazer melhores resultados. Aqui a gente começou, o nosso primeiro grande projeto foi a GUP aqui, que é uma startup de recrutamento. Então nós abandonamos o nosso processo de recrutamento antigo e entramos com o processo da GUP. Foi doloroso, foi trabalhoso, né? A gente tem apego, a gente acha que vai funcionar melhor se for do nosso jeito, como sempre foi, mas quando a gente se dispõe a se abrir para uma experiência nova, a gente também pode ter bons resultados, né? Aqui foi um exemplo disso. E o outro pilar aqui, o quarto pilar, é o process mining, que nós chamamos, né? Então, é a gente fazer o uso daquelas ferramentas que rodam, né, num background, monitorando os nossos processos e geram insights, né? Do tipo, olha, tem muita cópia de informação entre dois sistemas. Talvez aqui tenha a oportunidade de botar um robô para fazer
essa comunicação e aí libera a pessoa para atividades de maior agregação de valor, né? Então, esse aqui também é um elemento importante da jornada de transformação digital. E nesse meio tempo, então, a gente procurou fazer isso que eu representei aqui no centro, né? Colocar a tecnologia para as pessoas como um aliado e não como uma ameaça, né? Mas para isso a gente precisa posicionar a tecnologia como um meio e não como um fim, né? Para que ela esteja justamente para proporcionar uma melhor condição de trabalho para as pessoas e entregar uma melhor experiência para os nossos clientes. E nesse meio tempo a gente conseguiu uma conexão aí com mais de 40 startups nesse processo. Porque às vezes, né, a gente tem um processo já consolidado, já robusto, né, que funciona há muito tempo, mas muitas vezes no mercado também tem uma solução diferente que funciona muito melhor. Então, nada melhor do que colocar esses dois mundos aí em contato para a gente né, procurar identificar aquilo que é melhor para as pessoas e para a empresa. Por fim, aqui, então, falando um pouquinho de resultados, né, nós, ao longo da nossa jornada, mesmo com pandemia, com todos os contratempos que nós tivemos em 2020, nós finalizamos 7 Kaizens esse ano, com a participação de mais de 60 pessoas, né, e aqui a gente fala, o Lean é viral, né, a partir do momento que as pessoas entendem o conceito e a filosofia, a gente começou a se surpreender muito com as nossas equipes. Elas começaram a desenvolver uma habilidade de enxergar as oportunidades, de colocar em prática, de propor, né? Foi muito bacana. Isso resultou em mais de 200 ações de melhorias, que sem dúvida, né, trouxeram muitos ganhos aqui em termos de produtividade, em termos de horas, o que nos permitiu sustentar o crescimento da empresa muitas vezes sem precisar incrementar a nossa estrutura, então a gente deu conta aí de muitas demandas adicionais com os ganhos que essas melhorias trouxeram. A jornada de RPA foram 51 processos robotizados, e robotizados com essa perspectiva, né, de como que a automação pode absorver as tarefas mais simples e mais repetitivas e liberar as pessoas para as atividades mais analíticas e mais complexas. Foram 4 workshops aqui sobre Lean com mais de 150 pessoas, então disseminar conhecimentos, né? E recentemente, então, concluímos a construção dos A3 de produtividade de cada área. Então, hoje, cada área do Centro de Soluções e da TI tem o seu documento A3 que mostra, né, a sua jornada, de onde veio, quais são os desafios atuais e quais são os projetos para o futuro, né? Então, com certeza trouxe bastante contribuições aqui na forma de pensar ali das equipes e na forma de estruturar também os seus reportes. E para fechar aqui, eu trouxe eu falei da ambidestria, que é um conceito que a gente usa, e eu gostei muito desse conceito aqui da Startse, né, que é um conceito também que fala sobre ambidestria, e ele destaca 3 camadas, né, que a gente poderia talvez dizer aqui 3 horizontes, né. Então, tem um horizonte mais imediato aqui, que é manter e defender o core business, que é melhorar os processos, margens e garantir o fluxo da receita. Então, né, fazendo uma analogia aqui, é fazer o dia a dia bem feito, né? No centro aqui, nutrir o futuro próximo. Então, é ter projetos, né, para testar novas hipóteses, né, descobrir novos produtos, serviços ou melhorar a nossa relação com o mercado e com o cliente. E tem as investigações aqui, que eles chamam de criar novas fronteiras, que é o novo, é a disrupção mesmo, é aquilo que a gente não conhece, né? Então está aberto ao novo, né? E a ambidestria, então, na concepção deles é a gente saber conseguir, né, equilibrar esses 3 mundos. Então, fazer a rotina bem feita aqui, manter e defender o core business, ter projetos para o futuro próximo e ter projetos, né, que são novas fronteiras, que são talvez até na atualidade desconhecidos, né, para a gente. E para fechar aqui, eu coloquei um resumo, né, disso que a gente falou, de pontos que eu considero importantes aqui da nossa conversa, né. Primeiro, o Lean é uma filosofia, né, uma cultura. Ele não é uma caixa de ferramentas, né. Então, se a gente for implementar as ferramentas, nós não vamos colher todos os benefícios que ele pode trazer. A gente fala sempre de valor, né, de geração de valor, de perceber o que é valor, de agregar valor, mas essa visão tem que ser sob a perspectiva do cliente. Ela não pode ser sob a nossa perspectiva apenas, né? Até coloquei essa tirinha aqui do Gilbert
para fazer uma brincadeira, né? Ele fala aqui, a nossa meta é entregar 1 milhão de unidades esse trimestre. Nós temos alguma meta que envolve fazer os clientes felizes? Não, eu estou falando da nossa meta, não da meta deles, é totalmente diferente, né? Então a gente precisa ter esse cuidado de que a meta e o valor seja sob a perspectiva do cliente. Desenvolver a ambidestria, que é aquela capacidade de entregar o que se comprometeu com excelência, mas criando condições para inovar e para fazer a melhoria. Um ponto que eu acredito muito é a tecnologia é um meio e não um fim. Ela existe para servir as pessoas, para que elas possam se desenvolver e agregar, fazendo o que elas sabem fazer de melhor. Desapegar e revisar os processos. Então, se eu me deparar com uma forma melhor de fazer aquela entrega, aquele produto, aquele serviço, não preciso ter nenhum tipo de apego, né? Abro mão e recebo abraço novo aí sem problema nenhum. E até tomando esse cuidado, né? Se a gente não faz isso, a gente corre o risco de automatizar os desperdícios. Se eu tenho esse apego, né, e quero colocar tecnologia, eu só estou desperdiçando de uma maneira mais eficiente, mas continuo desperdiçando. E por fim, aqui, eu, né, me apropriei dessa frase aqui do Simon Sinek: não perseguir resultados, desenvolver as pessoas, elas vão trazer os resultados. Então, quando a gente fala de Lean, as pessoas estão no centro, né, é uma filosofia que busca o desenvolvimento das pessoas, e quando a gente fala de transformação digital, é a tecnologia como um meio, não como um fim. E é isso. Fernando, muito legal mesmo. Coisas que eu anotei alguns pontos aqui bem interessantes, mas um deles é que, por exemplo, toda essa jornada aí, com certeza já tinha os outros movimentos, mas pelo menos que você mostrou aqui, começou ali em 2018 e, assim, relativamente rápido que vocês já estão avançando com diversas frentes aí. Exatamente. Realmente, e é legal mostrar isso porque foi ali, começou com o Kaizen, depois o diagnóstico Lean, todo esse processo aí, mostrar que realmente você consegue fazer grandes transformações em grandes empresas e não precisa, às vezes, de um batalhão, anos de planejamento. Uma Justamente mega ser Lean. consultoria e tal, né? Grandes consultorias. Você consegue ali envolver o time, entender a realidade da empresa, você consegue ali, realmente você já conseguiu uma grande transformação aí em 3 anos. Achei isso, assim, muito para o tamanho da Randon, acho que relativamente rápido. Então, Sim, achei bem legal isso. a gente se impressionou positivamente, assim, nesse sentido. Inclusive na transformação digital, quando a gente começou a falar de Analytics e Power BI, por exemplo, que é a nossa plataforma de RPA, muitas pessoas nos surpreenderam. Elas foram buscar cursos por conta própria e começaram já a fazer o seu desenvolvimento. Por quê? Porque a gente falou para eles qual era o objetivo. Por quê? Muitas vezes, se a gente começa pela ferramenta, já a pessoa não compreende, aí ela, né, fica tentando entender a jornada, né, e qual que é o papel dela. E se a gente começa pela cultura, as pessoas compreendem e nos surpreendem, né, buscando soluções e colocando em prática muitas melhorias aí que muitas vezes a gente nem pediu. Ela enxergou, ela foi atrás, ela buscou a solução e fez. Esse era o segundo ponto que eu tinha, assim, anotei alguns pontos, mas esses dois principais, o segundo ponto era justamente isso, a questão da filosofia, né? Porque, assim, acho que é natural da gente, a gente queria muito uma solução milagrosa para tudo, né? E Sim. aí a gente, às vezes, acaba depositando isso em metodologias, ferramentas. Então, mas não adianta nada se você querer usar as ferramentas do Lean que você comentou, se você não pensa dessa maneira. Aí cai num problema que eu acho que é até uma descrença que as pessoas têm com metodologias de maneira geral, que é tipo, é só mais uma metodologia. Mais E uma aí fica modinha. assim, é só mais uma moda, é Isso só aí. o meu gestor que só quer, ele gosta disso daqui, ele quer usar, e cai nesse problema. Mas, na verdade, é porque realmente não tem justamente esse processo que vocês fizeram de criar a cultura, fazer as pessoas entenderem. Achei legal no processo que vocês botaram a parte de treinamento inicial. Eu não acho que é Isso. natural isso. Eu não acho que é natural, porque pode parecer natural, né? Depois que você falou, mas eu não acho que é natural as pessoas se preocuparem, justamente se preocupar assim, ó. Primeiro vamos entender como é que pensa, mostrar o porquê. Aí até parafraseando um pouco de Simon Sinek, que ele fala muito isso. E mostra o porquê daquilo, Isso. entende, demora. Para mudar a mentalidade das pessoas e cultura, demora. Mas aí não dá para esperar todo mundo mudar. Então vamos já aplicar os pequenos conceitos, como você falou ali, introdução da metodologia Kanban, justamente para ser ágil ali, já para as pessoas verem na prática como é que funciona essa mentalidade. E, pô, isso é muito legal. Eu acho que
realmente as pessoas têm que entender que metodologias têm que fazer as pessoas pensarem diferente, mas elas não vão pensar diferente em 1 ano, 2 anos, 3 anos. É um É uma processo jornada. e aí você já vai botando ferramentas ali que vai fazendo a pessoa tangibilizar o que é filosofia, né? Eu achei bem legal É, isso. nesse ponto também vejo, né, um dos motivos pelo qual a gente usou essa estratégia é que para quem conhece mais do Lean, talvez é o oposto daquele ditado, né? A gente tem aquele ditado lá, o ver para crer, né? Eu preciso ver para poder acreditar. Para quem conhece um pouco mais é diferente, é crer para ver, né? Eu acredito na ferramenta e eu vou colocar ela em prática e eu vou ver resultados. Mas para quem não conhece, é a tal da curva da mudança. Num primeiro momento, eu vou me sentir desconfortável, vou ter inseguranças. Então, essa forma de fatiar a implementação, para que a gente introduzindo, né, algumas das práticas, das ferramentas da filosofia, as pessoas já comecem a ver o resultado, aí atende o ver para crer, né? Eu já estou vendo acontecer aquela melhoria na prática, já começo a ver retorno. Bom, aí o meu nível de comprometimento e de compreensão ele também aumenta. A crença normalmente vem depois, né? Você A primeiro crença faz vem ali, depois, mesmo que as isso aí. pessoas ainda não estejam tão confortáveis, e a crença realmente vem depois. Legal, muito legal. Mas principalmente para os líderes é o contrário, é crer para ver, né? Legal, legal. Fernando, muito obrigado mesmo. Você tem alguma dica, alguma coisa, talvez, digamos, vídeo? Primeiro, a Masterclass, acho que todo mundo vai terminar aqui, já vai ter uma bagagem enorme para, digamos, quem não conhece tanto da metodologia e queira se aprofundar, ou Sim. já implementar na empresa, ou já começar a conversas internas ali. De repente, eu não sou um especialista, mas sei alguém da minha área que ou tem algum outro gestor ali que é especialista nisso, vou bater um papo com ele. Acho que isso estimula esses movimentos, é um dos objetivos aí que a gente tem com isso, para você fazer dentro da empresa, mas digamos não, tem uma curiosidade também e eu quero ou fazer, digamos, começar a pensar dessa maneira. Tem a dica de algum livro? Eu sei que é meio de surpresa, a gente nem tinha combinado, mas tem a dica de algum livro, Sim, ou sim. talvez alguma série, alguma coisa que a pessoa possa... Sim, eu tenho sim, eu até usei ali no material, eu usei o modelo Toyota, que é um dos livros Modelo que, Toyota. que, que fala, né, muito sobre o Lean, como ele surgiu e quais são os elementos da filosofia, né? Então, aqueles conceitos todos que eu trouxe ali da casa, dos 5 fundamentos, dos 4 P's e dos 14 princípios, quem quiser se aprofundar, o modelo Toyota, o autor é o Jeffrey Liker. Uhum. Esse livro ele aborda muito esses fundamentos aí do Lean e tem muito material, né? Como o Lean é um conceito bastante difundido, tem muito material na internet, no YouTube, né? O próprio Lean Institute, né? Tem vários artigos e conteúdos aí para quem se interessar, pesquisar um pouco mais. E existem muitos livros também. Eu citei esse, o modelo Toyota, mas de outros autores tem o modelo Toyota aplicado a serviços, né? O Entendendo o Pensamento A3, né? Uhum. Se o pessoal quiser se aprofundar, tem muita literatura a respeito. O que acontece é que, como, né, a gente falou do ágil também, muitas vezes para a gente processar um livro mais detalhado, assim, acaba demandando um pouco mais. Então, aí, como alternativa, tem vários webinars, artigos e conteúdos assim de consumo mais rápido, né, que Uhum. ajudam. E a dica é não ter receio, né? É uma filosofia, mas a implementação também não é uma implementação altamente complexa. Então, muitas vezes, compreendendo o conceito e começando por algo simples já é um bom começo e muito melhor do que desenhar uma jornada ideal que nunca saia do papel. Legal, legal, Fernando. Fernando, muito obrigado pelo seu tempo, disponibilidade aí, topar aí, bater esse papo com a gente, passar um pouquinho da sua experiência, com certeza tem muito mais aí, mas um pouquinho da sua experiência aí para todo mundo. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Dan. Eu que agradeço mais uma vez, né, pela oportunidade de poder fazer parte aqui, trocar essa experiência com vocês aqui, deixar essas informações todas aí à disposição do pessoal. E mais uma vez, parabéns pela iniciativa do IEG com esse projeto das Masterclasses aí, é uma forma bem bacana e inclusive conectada com o Lean, né, da desenvolver pessoas. Então tem aí todo esse conhecimento à disposição da gente, né, para a gente poder consumir e aprender um pouco mais também. Legal, legal, Fernando. Fernando, muito obrigado. Obrigado.